Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Neste vídeo estaremos falando sobre os ossos do viscerocrânio, em especial o osso vômer. Bom, inicialmente começamos pela divisão da cabeça. A cabeça se divide em neurocrânio e esqueletos da face, ou viscerocrânio. O viscerocrânio são esses ossos que vão circundar a boca, o nariz e vão contribuir para a formação da órbita. São esses os ossos do viscerocrânio, são em número de 14, sendo que este vídeo é sobre o vômer, que é o osso ímpar da mandíbula. A mandíbula e o vômer são os dois ossos ímpares do viscerocrânio, os demais são ossos pares. Então, esta aula é sobre o vômer. Viscerocrânio, vômer. O vômer é o osso ímpar, eles é a parte do septo nasal, aqui a gente está circulando para vocês visualizar melhor, é a parte do septo nasal que forma a partir da linha média do viscerocrânio e cria divisão entre os dois lados que são simétricos da cavidade nasal. Para ser bem preciso, o vômer forma o aspecto posterior e inferior do septo nasal. Nesta imagem fica bem visível como o vômer está formando a parte inferior e posterior do septo nasal. A parte superior do septo nasal, ele é formado pelo etimoide, que é um osso do crânio. O viscerocrânio é o vômer e a parte superior do septo nasal é pelo etimoide, que é uma outra aula que estaremos gravando em breve. Nesta imagem fica bem fácil de entender porque ele forma a parte posterior do septo nasal. Olha como o vômer ele tem a parte inferior e a parte posterior do septo nasal, a parte superior é por esse osso que é o etimoide. Mais uma imagem mostrando bem visível, aqui pintado em verde, o nosso vômer, destacando bem a parte posterior que ele vai formar do septo nasal. Quais são as estruturas, os acidentes anatômicos que nós temos no vômer? Nós vamos ter o sulco do vômer nessa face, a crista coanal do vômer, a asa do vômer, que é a porção superior, a parte cuneiforme do vômer. Então, esses são os acidentes anatômicos que nós temos aqui no conjunto da descrição do nosso osso vômer. Quais são as articulações? Com quem o vômer se articula? Então, aqui está o nosso vômer. O vômer tem uma articulação com o etimoide, ele tem uma articulação posterior com o esfenoide, ele tem uma articulação inferior e posterior com o palatino e uma articulação inferior com a maxila. Então, ele se articula com a maxila, é par, né? Direita e esquerda, o palatino, que também é um osso par direito e esquerdo, e aí sim, de uma forma ímpar, porque o esfenoide é um osso só, ele tem uma articulação com o esfenoide e uma articulação com o etimoide, uma vez que o etimoide também é um osso ímpar. O que é interessante que pode acontecer na nossa estrutura de vômer? Um desvio do septo nasal. Uma vez que o vômer vai formar o septo nasal, aqui vocês estão vendo uma imagem mostrando um desvio do septo nasal. Aqui vocês estão observando uma outra imagem caracterizando o desvio do septo nasal. Isso pode ser nato ou pode ser uma vez por um acidente que pode provocar uma batida no nariz e acaba provocando uma fratura ou desvio de septo. Aqui vocês observem bem o desvio de septo, uma outra imagem salientando, este deveria ser na linha mediana o formato normal do septo nasal, e aqui eu tenho o desvio do septo.
Olha como a imagem reproduz a cavidade nasal, uma narina e uma narina. Olha como o desvio de septo, ele provoca uma diminuição da abertura anterior da cavidade nasal. Aqui, numa ressonância, eu estou vendo o septo normal e aqui eu estou vendo o septo desviado. Como eu vou visualizar o indivíduo a partir de um exame como esse? O indivíduo pode estar nessa situação, ó. A imagem do nosso indivíduo ficaria assim e pelo exame eu teria essa situação que é o desvio de septo. Assim, mais uma imagem depois de uma correção, ó, olha como eu tenho o desvio de septo, aqui foi feita a correção, ó, e aí eu alinho o nosso septo novamente a uma posição anatômica. Numa outra imagem, olha esse desvio, como ele é bem acentuado, isso provoca que as cavidades nasais, elas deixam de ser simétricas, porque tem um desvio ocupando um espaço, e aí diminui a possibilidade de entrada de ar nessa narina. Eu preciso realinhar o septo para facilitar o processo de inspiração. Esta é a bibliografia que nós utilizamos para a realização deste vídeo, desta aula sobre o osso vômer. Esperamos ter ajudado vocês a entender melhor o vômer. Esperamos vocês numa próxima aula. O nosso muito obrigado.